Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal Orquidária Online. Aqui você encontra entrevistas, exposições, área de exposições, dicas de cultivo e tudo sobre orquídeas. O vídeo de hoje vai para a playlist Papo de Orquidófilo. Exposições de orquídeas nos permitem conhecer pessoas, trocar experiências, aprender sobre cultivo e aprender sobre a vida também. Dessa vez com um amigo de Goiás, estou falando do meu amigo Luciano Neres. O Luciano foi uma dessas pessoas que eu conheci, se não me engano, em 2014, na conferência de Cattleya nobile e de Cattleya valkiniana. Conversamos sobre a sua história de vida, que é muito bacana. O Luciano descobriu algumas plantas nativas que estão sendo usadas em melhoramento genético, principalmente de variedade vinicola, e que hoje servem de matriz para muitos melhoramentos que nós estamos encontrando. Além de cultivar orquídeas, ele também cria abelha sem ferrão e conhece bastante, por isso eu brinco com ele e chamo ele de Zé Colmeia. Conversamos também sobre suas visitas a Habitat, mas antes de começar o vídeo, eu pergunto para você já é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, é bem aqui no cantinho. E sem mais delongas, vamos ver a entrevista? Bora lá? Fala aí, Caboclo. Caboclo. Então falamos um pouco mais, Caboclo. Um pouco mais Caboclo. E aí, vamos? Beleza, peraí. Eu ia brincar chamar de Zé Colmeia, mas na verdade não posso, né? Para começar assim não dá, né? Por que não pode? É o Zé Colmeia e Catatal. É o Zé Colmeia e Catatal. Esse é meu amigo Luciano Neres. O Papo de Orquidófilo hoje é para conhecer um pouquinho sobre o orquidófilo ou o amigo que a gente conseguiu aqui na orquidofilia. Fala um pouco de você, meu amigo. Então, pessoal, eu sou conhecido como Neres, né? Meu nome é Luciano Neres. Eu sou da cidade de Maurilândia, Goiás. Hoje eu resido em Rio Verde, Goiás, que é próximo, né? E cheguei na orquidofilia pela paixão por plantas. Eu sempre tive esse amor por plantas. Eu fui criado em fazendas até os meus 11 anos de idade. A maior parte do tempo com o meu avô, uma pessoa muito querida da minha família. E ele tinha o que eu considero a horta mais linda do mundo. Eu até a comparo superior aos jardins suspensos da Babilônia. Nossa! Porque essa horta, e sempre que eu falo dela até fico assim meio emocionado. O meu avô tinha um capricho com essa horta. Todo ano ele trocava ali o bambu. Ela era feita, cercada toda com bambu. E para quem não conhece, o bambu, quando você corta ele com um facão, ele fica a parte oca. E ali ele tinha sons quando ventava. Então ficava uma horta que, além de uma horta, ela era um instrumento musical. E durante as tempestades, o que eu mais gostava era de correr para a janela para poder escutar o som da horta. Isso lá em Maurilândia? Isso lá em Maurilândia, né? Na época ainda era município de Rio Verde, essa fazenda onde a gente morava, onde eu cresci. E então, essa paixão por planta, de estar ali em contato com o meu avô. Aos meus 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar em uma empresa agrícola, então eu tinha muito contato com fazendas em diversos lugares. Já tinha ouvido falar de orquídea, tinha visto na televisão algumas vezes, e achei aquela coisa interessante, porque uma planta que estava ali usando uma outra como suporte. E nessa empresa que eu trabalhei, na zona rural, eu tive contato pessoalmente com a primeira orquídea da minha vida, que foi do gênero cataceto, um cataceto gladiatório. Tinha várias ali no coqueiro e tal, e eu tirei algumas e levei para casa. E cultivei ali durante um tempo, né? Depois disso... Cultivava o quê? Na árvore? Eu cultivei na época em um pedaço de madeira, porque como eu vi ela no coqueiro, eu simplesmente peguei um pedaço de madeira, fiz uma analogia ali e amarrei, floriu, né? Não era nada comparado ao que eu vi na televisão, mas eu sabia que aquilo era uma orquídea. Passou um ano, mais ou menos, eu comecei a namorar com uma moça da cidade vizinha e quando eu cheguei na casa dela lá, fui conhecer os pais dela, descobri que a mãe dela tinha várias espécies de orquídea. E aí foi só piorando o vício, vamos assim dizer. Ou começando. Isso foi no ano 2000 e desde então eu mergulhei de vez na orquidofilia e estamos aí. Mas aí você já morando em Rio Verde? Não, morando em Maurilândia. Maurilândia. Isso. Você foi para Rio Verde quando?
Isso aí, o início do meu ingresso na orquidofilia foi em 2000, né? Ano 2000. E quando eu fui para Rio Verde foi em 2013, após o término do meu relacionamento com a minha ex-esposa em Maurilândia. Vamos lá. Você estudou sempre lá em Maurilândia, fazendo qual profissão? O que você exercia? Em Maurilândia, aos meus 14 anos, antes disso, sempre trabalhei ali, ajudando meus pais, meus avós na fazenda, né? Na lida agrícola ali. A plantação maior na fazenda onde a gente morava, que era pequena, era arroz e mandioca, né? E depois disso a gente fomos para a cidade, né? Meu avô já ficou de idade ali, meu pai já não quis ficar mais na fazenda, vendeu tudo, fomos para a cidade, né? E na cidade, aos meus 14 anos, até a galera gosta de fazer a piadinha, né? A velha piadinha, na hora que eu falar a profissão, os inscritos podem fazer a piadinha aí embaixo. Por quê? Porque a minha primeira profissão foi padeiro, né? É normal. Então, a galera gosta de falar que o padeiro é distraído e a rosca acaba Tá, mas isso aí você é obrigado a editar, porque isso não vai passar no canal. Cara, deixa passar a zoeira. Posso não. Tá. Então tá bom. Então tá, vamos lá. A minha primeira profissão, aos 14 anos, foi em padaria, como ajudante de padeiro, né? E ali o salário era bem atraente, né? Vamos assim dizer. Pensa, um guri com 14 anos ganhando ali 2 salários mínimos, né? Muito bom. Na época, padeiro era bem valorizado. O padeiro ganhava ali seus 6 salários mínimos. E de repente o padeiro deu a louca e desapareceu. O patrão chegou e falou pra mim: você é o padeiro a partir de agora. Na época eu estudava. Você estava no lugar certo, na hora certa. E desenvolvendo o trabalho. Aparentemente seria o lugar certo na hora certa, mas depois, com o passar do tempo e o amadurecimento da cuca, né, das ideias, eu percebi que eu ainda fiz foi besteira. Mas, vamos lá. Assumi a padaria, ganhando ali aquele valor ali que pra mim era muito interessante, né, e abandonei os estudos. É aí que foi o erro, né. Tá. E fiquei um tempo ali na padaria, ali, achando, nossa, pra que eu preciso de estudo? Conheço cara aí formado que não ganha o que eu tô ganhando. Empolguei com aquilo, né? Mas tudo tem seu tempo de validade. Chegou o momento ali, eu saí daquela panificadora ali, me desliguei, fui para outras. Trabalhei bastante tempo como padeiro, né, e confeiteiro. E nesse intervalo, voltei para a área agrícola ali, mexendo com máquina agrícola, né, que foi aonde, nos 18 anos, eu tive o primeiro contato com orquídeas, né, com a orquidofilia. Na verdade, com a orquídea ainda. E abandonei mesmo de vez ali os estudos, né? Tá, então aí foi o erro. Mas aí você pegou a paixão por orquídea. E aí como é que foi isso? Aonde você aí começou a desenvolver cultivo? Foi aprendendo com quem? Entrou em associação? Como é que foi isso? Então, ali eu fiquei isso foi em 2000 até 2009, cultivando ali, né, o que eu achava ali na natureza de interessante. Sempre gostei muito da natureza. Quando podia, eu ia nas matas, nas serras ali, achava alguma coisa, levava e fui cultivando. Até que no ano de 2009, né, eu conheci o Ricardo Arroio, na cidade de Rio Verde, que foi quem acabou de me ingressar mesmo na orquidofilia que conhecemos hoje, né. Aí entrei para associação ali, por intermédio dele, né? Teve o Manuel Jupará também aí, conhecido na orquidofilia aí. O meu irmão gemelo do Maloca. Né? E o irmão gemelo do Maloca, na verdade, eu conheci primeiro que o Arroio, né? E ele me levou até o Arroio. E aí me apresentou para a Associação Orquidófila de Rio Verde, onde eu comecei a participar também ali das reuniões e tal. E desde então fui despertando cada vez mais aquela paixão pela orquidofilia. E em 2013 eu tive que sair da Maurilândia ali, né? Final do relacionamento, não quis ficar na cidade e resolvi retomar os estudos focado na parte do paisagismo e a orquidofilia. Eu voltei para o ensino médio que eu tinha terminado, concluí, aí formei na área elétrica, né? Técnico em eletrotécnica, para mexer com irrigação. Tanto paisagística como para irrigação de estufas. Que é hoje o seu negócio. Que é hoje o meu negócio. Eu tenho uma empresa de irrigação, né? Além do orquidário comercial na cidade de Rio Verde. Muito legal. E vamos lá. Você começou a mexer com as orquídeas
E uma pergunta, maloca sendo maloca, matou muita orquídea? Quem nunca? O orquidólogo que falar que não matou muita orquídea, meu amigo, ele tá contando a maior mentira da vida dele. Mas hoje em dia as pessoas podem cultivar orquídea matando não dá para dizer, mas não perdendo tanto a planta. O que você indicaria se você fosse começar hoje, se você encontrasse um Neres falando para o Neres, olha, isso você não deve fazer ou você deve fazer isso no cultivo? Olha, ao longo desse tempo aí, né, no início, a gente tinha muito aquela coisa, a disponibilidade do xaxim. O xaxim era a coisa mais fácil de você encontrar, super acessível. E foi através do cultivo em xaxim que surgiu o mito a orquídea não gosta de água, né? E eu comecei a observar aquilo. A pessoa cultivava ali suas orquídeas a céu aberto ali praticamente, né, só com uma tela ou um ripado, né? E a chuva, ela encharca aquele xaxim, passa-se aí semanas e o xaxim não secou. E período de chuva, não tem vez que chove a semana inteira, o mês inteiro. Então encharcava tudo. E eu percebi que, na verdade, as orquídeas não gostavam, era daquilo ali, do encharcamento. E a gente cultivava sempre no xaxim, na época. E os orquidófilos em si, todos começaram a caçar seu método alternativo devido ao xaxim começar a ser proibido, né? Ficou escasso na natureza, houve a proibição e cada um trilhou um caminho aí para achar os paliativos para o cultivo, né? Cada um tem seu método de cultivo hoje. Eu gosto da casquinha de macadâmia aí, quebrada, pequenininha, não ela grande, porque ela forma uns copinhos que segura muita água. Mas, gente, assim, o que fazer mesmo, imita a natureza, cara. Porque imitando a natureza, a chance de acerto é muito maior. Vai lá, todo orquidófilo, a maioria pelo menos passa por isso. Teve a fase do quero orquídea, tudo quanto era orquídea pegava ou não? Nossa, Deus. É micro, é catleia. Quando eu conheci ali a orquidofilia, né? Porque eu conheci a orquídea na natureza. Aí a paixão é aquele repolho, né? Que a gente chama, os híbridos coloridos e grandes. Assim como eu acredito que a grande maioria. Então, sonho de consumo quando eu descobri a orquidofilia. Bulbophyllum fletkeriano, Bulbophyllum phalaenopsis e Cattleya ludigesta cerulea. Da onde surgiu o sonho? Em ver as fotos ali na revista Como Matar Orquídea, ou digo, Como Cultivar Orquídea. Tinha essa revista aí, tinha umas dicas lá, cara, que foi ali que eu matei muita coisa, viu? Então, assim, era eu vou fazer um corte pra mim. Gente, tá? Quem assiste o canal, vê algumas matérias que eu coloco, eu sempre falo que que orquídea é uma planta de crescimento lento, absorção lenta, não existe milagre. Então, antes da internet, também já tinha revista que inclusive era especializada e que pegavam alguns curiosos para fazer matéria, o cara redigia bem, eu passava para um redator e muita besteira. Tanto é que um cara que tem experiência mostrou isso. Ele passou por uma revista, olhou, só que é o seguinte, não está levando em consideração o local, o seu ambiente, tá? Cada um tem um ambiente. Eu posso ter um vizinho mais abaixo do meu, 100 metros, o ambiente dele vai ser diferente do meu, apesar da gente estar na mesma região. Algumas características são diferentes. Então, muito cuidado com essas coisas de internet de fórmula mágica, de adubo mágico, de pozinho mágico. Não existe mágica, não existe milagre, tá? Mas vamos voltar a conversar com o Neres. E aí, meu querido? Pois é, pessoal, como o Maloca falou aí, não existe mesmo, viu? Por isso que eu digo, procurar observar a natureza, se você tiver a oportunidade, que eu sei que nem todos têm, né? Mas procurar filtrar também informação da internet, se você quer cultivar orquídea e quer ter sucesso. Olha, a melhor forma que eu indico para qualquer pessoa hoje, né, que está iniciando, né? Primeiro passo, identificar se a sua orquídea ela é epífita, terrestre ou rupícola. As rupícolas, que são nativas nas pedras, né? E as epífitas, que são nativas nas árvores e palmeiras,
essas plantas podem ser cultivadas da mesma forma. As terrestres seria como uma planta normal ali. Mesmo assim, você tem algumas que exigem mais sombra e mais luminosidade e mais umidade. E as orquídeas terrestres, né, com exceção da Oceaclades maculata, que nasce até na rachadura do asfalto, elas não gostam de terra vermelha, terra argilosa vermelha. Então procure substratos com bastante matéria orgânica, substratos de cores escuras, pro lado de preto, né? É o ideal para cultivo de orquídeas terrestres. As demais epífitas e rupícolas, o melhor cultivo, gente, é toquinho de madeira. Se você tem ali uma raiz que você gosta, daquela parte esculpida pela natureza, você tem acesso aí nas pastagens, nas fazendas, fica lindo aquilo. Ou o próprio toquinho de sanção, um pedaço de madeira de construção ali dura, o cerne duro. As pessoas têm uma ilusão que a orquídea gosta de madeira em decomposição. É a maior mentira que existe. A orquídea gosta de madeira... Cataceto. Até mesmo o cataceto tem uns que não vai em madeira em decomposição, tá? Então elas gostam de madeira dura. Gente, deixa eu retificar aqui, antes que de repente alguém fala que eu fiz uma afirmação dessa. Eu fiz uma brincadeira, tá? É que cataceto, por exemplo, lá na minha chácara eu tenho muito cataceto nativo. E toda toco de madeira cortada que está meio apodrecido, que a semente cai ali, ele germina muito fácil. Por isso que a pessoa acha, o cataceto gosta de madeira podre. Não, não é. É porque a semente vem por ali, acaba caindo e germinando na parte baixa num tronco que está em decomposição. Mas deixa eu retificar antes que alguém fale que eu falei uma besteira aqui, tá? Mas é uma brincadeira. Mas vamos mudar um pouco o assunto. Aí você começou a se interessar, entrou por associação e aí começou a fase eu imagino, de você começar a selecionar o que você queria cultivar. Sim. Como é que foi isso e qual a sua grande paixão de orquídea? Então, eu acho que todo orquidófilo passa por essa mesma experiência, né? A iniciação é o despertar, a paixão pelo gênero ali, né? Na verdade, o gênero não, toda as espécies. As orquidáceas ali, né? A família orquidácea. A família. E depois disso tudo, aí vem o impacto das cores, né? Você pira com as cores que existem. Quando você vê que é impossível, né, ter todas e ter ali também todas as cores, porque são muitos híbridos, a produção é muito grande. Todo ano tem novos híbridos no mercado e também nem mesmo as espécies você consegue. Então a gente começa a ver que o nosso espaço é limitado e a gente começa a selecionar. Então, a partir daí eu comecei a selecionar o que eu queria cultivar e a paixão é a maioria do orquidófilo brasileiro, né? Eu acredito que até mundial, que é a Cattleya walkeriana e Cattleya nobilium. Plantas compactas, de flores vistosas, né? Então eu selecionei bem para esse lado. E bubofilos, que, como eu disse no início, o meu primeiro despertar foi o bubofilo fletkeriano, né? Inclusive vim conseguir realizar esse sonho aí pela falta de encontrar eles no mercado. Eu realizei esse sonho ano passado. Hoje eu tenho as duas na coleção, né? Então a gente selecionou basicamente para isso aí. As Cattleya, em especial walkeriana, nobilium e bubofilos. Mas cara, então você começou, tem 23 anos? 23 anos. Tem mais tempo que eu. Eu comecei, na verdade, apesar de já mexer com planta, a primeira exposição que eu vi foi em 64, teu pai nem pensava em ter você ainda. Foi em Joinville. E quando eu comecei, foi a época do Orkut ainda. Eu também fui na época do Orkut. Foi de ver grupos e tal. Passei por todas as loucuras de comprar tudo num espaço pequeno, aqueles erros todos que aquela a gente vai coisa que... Até que, depois de 2013, fui convidado para a primeira conferência. Hoje nós estamos na 9ª conferência, 2 anos que não teve por causa da pandemia. Uhum. E a gente acabou se conhecendo aqui em 2016, se não me engano. 2016, foi a primeira que eu vim. Como é que foi essa experiência de... Você já participou em exposições anteriormente ou não? Sim, sim. Eu já frequentava ali as exposições de Goiás, né?
que é o meu estado lá, frequentava de Rio Verde, que eu era membro da associação, frequentava Iporá, Brasília, né, Distrito Federal, Goiânia. Era as exposições que eu já tinha frequentado ali, não me lembro de outras. E feiras, né? Feiras ali em Tubiara, Quirinópolis, né? Que eles não tinham. Aí você começou a procurar mesmo e fuçar. Isso. Tá. E aí acabou chegando aqui. Como é que foi o universo de chegar na conferência? Então, para mim foi um salto até pela questão de amizade. O que eu fiz amigo aqui, inclusive nós, apesar de distância, pandemia e tal, mas a gente sempre batia um papo por WhatsApp. Batia um papo ali Era mais no Facebook, né? No Facebook, depois do WhatsApp. Depois do WhatsApp. Como é que foi a experiência de conferência daí pra frente pra você? Cara, na conferência foi assim, dos eventos mais legais que eu já participei, mais top, porque ela é diferente, né, de uma exposição. Na conferência a galera vem aqui, conhece, tá todo mundo ali uma harmonia maior do que na exposição. A exposição geralmente é shopping, né, uns espaços diferentes. Aqui na chácara aqui, muito mais legal. E as pessoas, os orquidófilos ali, às vezes de longe eles procuram vir mais para a conferência. Tem essa paixão maior de vir na conferência. Exposição, às vezes o cara é da cidade ali ou de uma cidade próxima, é orquidófilo, mas não sei por que eles não costumam ir. E aqui na conferência aqui, conheceu o Maloca, o Terra já conhecia, né? O Fernando Terra, o André Cavazini, tinha a galera que a gente já conhecia, já tinha um contato aí. Mas conheci muitas pessoas aqui. Aí você acaba fazendo amizade, no meu caso, pessoas de São Paulo que eu já conhecia, algumas de São Paulo que eu não conhecia, acabei conhecendo aqui. Pessoal de Goiânia, pessoal de Campo Grande, pessoal de Goiás, pessoal de Mato Grosso, pessoal da Bahia, do Rio Grande do Sul, vem de tudo quanto é lugar. Então você acaba... Algumas pessoas que você participa de grupo, que você bate papo, aí, quando de repente, tal, quem é você? Não, eu sou fulano. É você! Aí você conhece pessoalmente. Isso é que é legal. Exatamente. E a troca de experiência, tá? O bom é isso. É como eu sempre falo nos vídeos. O lema do Orquidária Odara foi até um lema que eu criei e fui para um dos calendários do Fernando Terra lá. É uma frase e tal, e mande foto e tal, de planta de cruzamento dele. Cultivando orquídeas e semeando amigos. E esse é o espírito, que é o espírito da conferência desde o início, que é muito legal. Tá? E a outra coisa, não é só o conhecer, você faz amizades e tem seus quebra-pau, suas diferenças, não sei o quê, mas é como em todo lugar. Seres humanos sempre vão ter suas diferenças. O que eu acho legal, assim, várias pessoas que passaram por situações difíceis, o pessoal, o cara tá com tal problema e tal, o pessoal vai lá. Você mesmo, eu tive uma amiga que teve problema, você cedeu planta, eu cedi planta, a gente leiloa, vende e tal, e dá uma ajudada. Eu acho que isso é que tem que ser preservado, que é a questão das amizades, independentemente de situação ou interesse comercial, político, financeiro, time de futebol, que seja. Exatamente. E brincar sempre, e sempre ter o respeito pelo outro. Exatamente. Esse é o ponto principal. Mas, a partir daí, me parece que o orquidófilo, o curioso, o menino que gostava do mato só, começou a levar a coisa para o plano comercial. Essa parte do plano comercial, eu vi você começar a fazer por Facebook e tal, tanto é que eu fui mexer em algumas coisinhas lá no teu Google Meu Negócio, minha foto lá aparece pra caramba, as fotos que aliás você tirou, eu pedi pra mandar pra mim, eu coloquei lá dentro e as fotos arrebentam porque eu recebo notificação lá. E como é que tá sendo essa experiência, esse risco de você começar um negócio na área de orquidofilia? Porque você move duas coisas, né? Isso. Fala um pouco sobre isso. Então, lá em Rio Verde, os amigos, né, eu gosto muito de sempre relembrar os fatos do início, né? Então, o amigo Ricardo Arroio, com o nosso amigo saudoso Luiz de Iporá, né, que era assim que ele era conhecido, Luiz Gomes, eles montaram em 2014 um orquidário comercial e em sociedade.
tocaram em sociedade um tempo, depois devido às muitas atividades que o Luiz exercia, né, eles desmancharam essa sociedade ali, na maior das amizades, ajudei eles a separar, né, a sociedade ali, fazer as contabilidades, e o Ricardo assumiu sozinho. Depois, com a pandemia, foi obrigado a fechar os comércios, né, tal, o Ricardo focou mais em produção, né, produção para venda em escalas maiores ali. E o Orquidário permaneceu fechado durante toda a pandemia. Quando liberou para abrir novamente o comércio, o Ricardo já não estava mais com tanto interesse em atendimento ao público ali. E o Luiz assumiu novamente o Orquidário. Foi passado novamente ali para o Luiz. E, infelizmente, 4 meses depois que o Luiz assumiu, ele veio a falecer devido ao Covid, né? E o Ricardo iria fechar o comércio definitivamente. Então, sempre como a gente teve, sempre ali aquele contato, aquela amizade e o Orquidário ali sempre junto, ali, um apoiando, ajudando o outro no que precisava, né? Eu desenvolvi ali o aprendizado nas técnicas de montagem de estufa, irrigação, então estava sempre com eles ali. Eu cheguei no Ricardo, não, você vai fechar, cara, me vende a loja aí. E comprei a loja dele, continua a parceria nossa, né? A esposa do Luiz, ela tem o fornecimento lá, tem a parceria com a gente também, ela que fornece os substratos, materiais que a gente vende na loja. E graças a Deus, cara, tem sido muito bacana ali tocar essa loja, tem o apoio lá da minha esposa também, que essa eu não posso deixar de mencionar. Eu ia falar agora. Você falou da ex, mas não falou da atual, né? Então, ela vai puxar sua orelha. Na hora que ela ver o vídeo, ela vai ficar brava. Mas não posso deixar de mencionar. Agora chegou a hora de mencionar, isso aí, né, a participação dela em tudo isso. E para mencionar... Fala o nome, meu filho. Vai com calma. Vamos lá. O Maloca é apavorado, né, pessoal? Né? Eu gosto de fazer mistério, ele gosta de ir direto ao ponto. E para agora mencionar a importância dela na minha vida, então eu tenho que voltar um pouco mais ainda. Quando eu estava estudando, o apoio que ela me deu, tudo isso, né? O Ricardo também, né? Foi um momento de transição que não foi fácil para mim, né? Cheguei ali na cidade de Rio Verde, onde eu resido hoje, que nem diz o ditado, né? Com a trouxa, como é que é o ditado? É uma trouxa e um cachorro magro, é mais ou menos isso aí. Então assim, eu conheci ela, a gente começou a namorar, logo casamos, então eu tive muito apoio dela e do Ricardo Arroio também, que é um amigo, um irmão para mim, né? E hoje com a loja, né, e o apoio da minha esposa, confesso também que na hora que eu falei que ia comprar a loja, ela ficou meio com medo. Acho que é normal, né? A mulher, ela sempre tem mais o pé no chão. O homem, ele tem mais aquela visão rápida, né? E a mulher, ela leva um tempo mais para processar ali o que a gente está pensando. Mas em comunhão ali, em harmonia, iniciamos esse negócio, esse novo negócio aí, né? Você passar de simples hobby, né, ali, para comercial, né? E estamos com a loja, tem acho que 1 ano e 5 meses aí que a gente está com a loja comercial e está sendo muito bom, graças a Deus. E quem está tocando? Quem está tocando, então, eu tenho o coração mole, pessoal. As tias chegam lá, me parte o coração, então eu não consigo ficar muito. Então minha filha está assumindo a direção ali, a gestão da loja ali, fica mais com ela, porque como eu tenho também a empresa de irrigação, né, que é a empresa principal, então eu fico mais na área da irrigação. E a minha filha toma conta ali da loja ali, tá aprendendo, tá fazendo administração, pelo fato de estar trabalhando lá, ela gostou da área administrativa ali, despertou nela o interesse por administração, ela tá fazendo aí faculdade de administração e vai administrar aí toda a empresa. E de novo você não falou o nome da esposa, não acredito. Agora sim, agora eu vou falar o nome dela. A minha esposa chama Kenny, tá? Kenny Neres. E é meu braço direito e o esquerdo também. Muito bem. Aí, lembrando do nome da Kenny, eu lembro que tem uma planta com o nome dela. E aí, vamos puxar o papo para caçar de orquídea. Isso, galera. Aí, que é conversar sobre habitat e procurar outras variedades e tal. Como é que funciona? Porque às vezes a gente fala que algum colecionador, principalmente você que vive em áreas que tem habitat,
pessoal acha que vai lá pra tá arrancando tudo. Não é, não é isso, tá? Então, fala um pouquinho sobre isso, que eu sei que você gosta. Então, muitas pessoas, que nem o Maloca falou, acham que o fato da gente, orquidófilos, né, que tem acesso aos habitats, entrar ali naquela região é depredação. Então, que fique bem claro algo interessante. Se não existisse alguém que no passado, ou no presente, ou no futuro ainda, foi nos habitats para fazer a coleta do material, não existiria nada hoje em cativeiro e muitas espécies estariam extintas, né? Como o caso da Cattleya velutina e Cattleya scleriana. Tanto é que a Cattleya velutina paulista, todo mundo só sabe por foto, porque não existe mais nenhuma, ninguém acha mais. Pois é. E para quem mora em São Paulo, no lado do Rio Tietê, era inteirinho de Cattleya velutina paulista e de Lodgese. Hoje você não acha em lugar nenhum, nem no interior. A Lodgese ainda tem, ainda na natureza, né? Mas a velutina, infelizmente, está considerada como extinta, e a Cattleya scleriana também, no Espírito Santo, né? Sim. Estão consideradas como extintas na natureza. E essas plantas existem ainda, não estão extintas por completo, graças aos orquidófilos, graças à orquidofilia, que reproduz em cativeiro, né? E eu acredito que é muito importante, sim, a coleta seletiva de qualquer que seja a família, né, Plantae, para preservação das espécies, né? E eu andei muito já em habitat, hoje quase não vou mais porque as ocupações, né, não permite, mas já andei bastante e graças a Deus aí descobri, né, as variedades na nossa região ali, né, elas já tinham sido descobertas, inclusive pelos irmãos Cavazzini, né? Vou puxar para mim aqui agora. Tem uma outra matéria que eu fiz uma entrevista com os irmãos Cavazzini, inclusive a gente fala sobre as primeiras chamadas vinicolor, ou vinicolores, tá? E o Neres, ele encontrou algumas, são 7 ou 8? 7. 7 exemplares diferentes numa outra região. E é o que está permitindo fazer um melhoramento genético, porque tem plantas aqui da parte de São Paulo, na região da Mogiana, que foram as primeiras e que ali estavam passando por um processo de endogamia, ou seja, cruzamentos repetidos na natureza entre elas ali. Foi feito melhoramento genético em cima delas, mas depois veio, vamos dizer assim, o sangue novo de algumas plantas que o Neres conseguiu localizar. E você simplesmente pegou as que você achou florida, né? Isso, aham. Fala um pouquinho da história das vinicolors. Então, isso foi no município de Maurilândia, né? Fica bem próximo da cidade ali, 11 quilômetros da cidade. No ano de 2009, um amigo me ligou que tinha ido em uma pescaria e com um outro amigo dele, né? E na volta dessa pescaria, o cara parou, né, na estrada ali e falou, não, vou entrar aqui pra pegar umas orquídeas pra minha namorada, né? E o rapaz foi mais ele. Chegou lá, eu não vou citar nomes, porque assim, o ato que eles fizeram, que o outro fez lá não foi muito legal. O cara simplesmente estava com uma motosserra, cortou uma das árvores, tirou ali 2 galhos e levou. O rapaz que era amigo meu ficou pasmado com aquilo, né? Falou, cara, e essas outras? E a árvore? Não, isso aí não tem problema não, ela se vira aí. O rapaz pegou algumas, levou para a esposa dele, que gostava também das orquídeas, né? E me ligou. O cara fez isso ali, assim, me deu o endereço, as coordenadas e eu fui lá. Cheguei lá, era de dar dó. Uma árvore de uns 15 metros de comprimento, caída. O local é brejão, né? Pantanoso. Difícil de andar, difícil acesso lá dentro. Por isso que ele ainda não virou pasto. Exatamente, né? E eu colhi ali algumas plantas daquela árvore ali e coloquei nas forquilhas, porque eu nem conseguia levar tudo, para vocês terem ideia. Aquilo daria aí uma carroceria de uma caminhonete. Nossa. Cheia de orquídeas só daquela árvore. Eu levei algumas que estavam ali mais bonitas, os bulbos tal, não estavam floridas, né? E coloquei as demais aonde eu consegui. As que estavam por baixo da árvore também não consegui retirar, porque o peso da árvore sozinho, né? Só que eu vi a beleza do local.
Cara, é uma área aí de uns 3 hectares no máximo. E as árvores, todas altas, de aproximadamente aí entre 15 e 20 metros de altura, forradas de planta. Elas começam ali a partir dos 7, 8 metros de altura. Nas partes baixas não tem as orquídeas devido à alta umidade, né? Porque é tudo brejado. E lá em cima aquela maravilha de tanta planta. Eu pensei comigo, vou voltar nesse local na hora da floração, aqui deve ter alguma coisa de interessante. E assim eu fiz. Quando chegou a época da floração, eu fui lá, né? Muita planta, tudo típica mesmo, as cores lilás ali, né? A forma típica. E com as voltas no local, eu comecei a observar plantas claras lá em cima. Mas eu olhava aquilo e pensava, nossa, será que é alba? Né, que é o sonho de todo orquidófilo, e que principalmente quem gosta da valquiriana é achar a famosa valquiriana alba, né? E eu nem sabia que eu ia achar aí uma algo mais rara ainda. até mais raro, né? É. E que teria tanta importância no melhoramento genético, né? Porque como o Maloca falou aí, as que já existiam ali já estavam muitos repetidos cruzamentos e estava dando problemas genéticos, né? Então eu observava lá em cima aquelas plantas claras, muito altas, né? Não ia cometer a barbaridade que o cara fez de derrubar as árvores. E eu olhava no chão, eu via as plantas velhas, as flores velhas, claras também. Eu pensava comigo, são só plantas típicas que estão velhas. Tá. No próximo ano, eu fui bem no início da floração. Mês de abril, tanto que eu achei a Nereis no mês de abril. Se eu não me engano, 9 de abril. Né? E nessa volta, no início da floração, olhando ali tudo típico, eu olhei uma que se destacou, né? A planta clara. E não existia nenhuma flor caída ao chão, né? Passada, como a gente diz. Eu falei, essa planta é diferente. Nessa ocasião, estava comigo um garoto que andava muito comigo no mato, lá eu e o pai dele, a gente gostava de pescar, e sempre a gente estava ali junto. E esse rapazinho estava comigo, chama Ramires, né? Inclusive eu batizei uma planta com o nome dele. E ele falou pra mim, quer que eu pego lá? Eu pensei, cara, molequinho, 12 anos, né? Mas ele era bem treinado, né, na região dele, eles eram da região ali do Nordeste, ali, a família dele ali era treinado a subir em coqueiros, né, para colher coco. E ali o pai dele falou, deixa subir. E ele subiu lá em cima lá e o que é que eu faço? A fala dele foi, o que é que eu faço? Falei, tira a flor e joga. Quando ele tirou a flor e jogou, eu não sabia identificar o que que era, né? Porque eu sabia que era uma valquiriana, sabia não sabia a cor. Falei, cara, é diferente, tira a planta pra mim, tira com cuidado. Ele tirou, né, e desceu a parte ali, o vegetal da planta, né? E eu levei aquilo pra casa. Plantei, né, no cachepozinho. Depois o Maloca quiser ir até colocar foto no cantinho aí pro pessoal ver. É uma outra coisa que eu vou te pedir, as fotos eu vou colocando na nossa conversa. E levamos essa primeira valquiriana para casa, que não foi a Nereis, tá? Foi a que eu batizei de Bote dos Bruxos. Por que desse nome Bote dos Bruxos, né? Muita gente me pergunta, por que Bote dos Bruxos? Na época, falava-se muito na orquidofilia em duas plantas, né? Que é a feiticeira e a joia da bruxa. A joia da bruxa nem ficou tão famosa, mas falava-se muito dela, né? E sempre no feminino, né? Aí eu, galera, mas só no feminino, a bruxa, a joia da bruxa, né? A feiticeira, né? E aí eu fiz a brincadeira, é hora dos bruxos dar os botes. Então, o bote dos bruxos, né? Agora um detalhe. Toda planta, toda orquídea, por nomenclatura, é sempre no feminino, tá? Porque é planta, é feminino. Então, não é o nobilior, é a nobilior, tá? Não é o dendrobium, é a dendrobium. Todas são feminino. Orquídea. Então essa é a regra, é a nomenclatura. Mas isso aí ele tá falando de nomenclatura científica, né? Porque... mas é isso que tem que ser. Os nomes de batismo, né? Por exemplo, a gente coloca nossos nomes para... Não, o nome clonal é outra coisa. Isso, o nome clonal é outra coisa. Por isso que eu tô explicando aqui, ele pode ser no masculino também, né? Então a gente tem aí vários nomes, tanto masculino como feminino, e o nome sempre vem relacionado a alguma história, né? A homenagem às pessoas, né? Não, já ficou legal o Bote dos Bruxos. Então foi a primeira a ser encontrada, né? E a nomenclatura aí, o nome clonal foi... Aí depois você acabou retornando outros anos. Bom, aí você acabou... Como é que você identificou que era uma vinicolor, ou quem que identificou que essa raridade, essa diferenciação? Então, na época já era Facebook, sim. Eu fiz uma postagem, né?
Mas antes disso ainda, eu tinha essa planta lá em casa, já tinha ido no ano seguinte, tinha achado, né, a Neres e a Formigueiro. Já estava no terceiro achado, né? Tá. E ainda não sabia o que se tratava. Mostrei a foto para os orquidófilos de Rio Verde, né? Eles não sabiam identificar a coloração. E o Henrique Conrado teve na minha casa lá, foi na oportunidade também onde eu conheci o Henrique Conrado, o Cláudio Neto e o Moacir de Catalão, né? Acho que é de Pires do Rio, Moacir, na verdade. E o Henrique viu a planta. E aí ele me falou, cara, tem um pessoal lá de São Paulo que tem muito interesse nisso daí, eles são os pioneiros nessa cor aí, né, nos achados dessas cores, e tá fazendo melhoramento genético, tá tendo os problemas genéticos devido à consanguinidade, né, procura eles. Eu fiquei meio sem jeito de procurar, não conhecia, simplesmente fiz a postagem, né, e ele me falou o nome, né, que eram os irmãos Cavazini, e eu marquei lá o André Luiz Cavazini na postagem. Logo ele entrou em contato comigo. Foi assim que eu o conheci, né, e toda a família Cavazini ali envolvida na orquidofilia. E ele quem me identificou a vinicol. Isso, a forma cromática dela ali, né? Então, assim, aí eu fiquei mais entusiasmado ainda, né? Voltei, continuei monitorando o habitat, sempre com coleta seletiva, sempre em época de floração, né? E consecutivamente aí encontrei as vinícolas que foram batizadas de Kenny Neres, né? Que na época do achado, pessoal, foi em 2013, eu ainda não conhecia a minha esposa, eu batizei ela de 1º de maio, né? Porque eu achei no dia 1º de maio. E depois, futuramente, eu mudei o nome, não tinha vendido para ninguém, então eu mudei o nome, homenageando a minha esposa, né? E 1º de maio já existia, a típica, né? Com o nome de 1º de maio. Então eu resolvi homenagear a minha esposa e mudar o nome da planta, né? Então eu encontrei aí, foi batizada primeiramente 1º de maio, que é a Kenny Neres, a Ramires, né, que eu homenageei o rapazinho que andava comigo, sempre fazia essa subida nas árvores para fazer a coleta, e na oportunidade o amigo Cláudio Neto Laporte, lá de Brasília, né, lá não é exatamente Brasília, Distrito Federal, lá, esqueci o nome da cidade que ele mora agora, estava comigo e eu presenteei a planta toda para ele. Infelizmente o cultivo lá é mais difícil, né, por causa da altitude, e perdemos a planta não existe, só existe uma única foto. O cara é bom de cachepô, mas é ruim de cultivar? Quem tá falando é o Maloca, né? Não é eu não. Cara, é o melhor cachepô do Brasil, tá? O cara é bom de cachepô. Ele faz ótimos cachepôs. Os melhores. Mas cultivar, não. Pô, cultivar... Ficou ruim, Cláudio. Coisas que acontecem, né, Neto? Mas legal. E com isso, aí você conseguiu fazer várias trocas das plantas que você conseguiu, com os Cavazini que iniciaram, mais algum pessoalzinho de Franca que conseguiu algumas outras plantas, só que era praticamente na mesma região dos Cavazini. E hoje a gente tem um melhoramento genético. O Covolan também fez um trabalho muito bom. Isso. E misturando essas plantas de habitats diferentes aí, fazendo uma preservação e melhoramento genético. E aí você conseguiu, por exemplo, negociar suas plantas com os Cavazini e começar a melhorar a qualidade das suas valquirianas. Uhum. Qual a sua planta preferida? Qual a sua... Ou, vamos dizer assim, pelo menos umas 4 ou 5 plantas que você tem um carinho maior ou que você aprecia maior. Ou seja, por emocional, ou seja, pela questão forma técnica. Então, ainda bem que você perguntou nos dois sentidos aí, né? Emocional e forma técnica. Porque, galera, eu confesso pra vocês uma coisa. Apesar da quantidade de vinicolores que eu encontrei, né, na natureza, todos acham que a vinicolor é a minha favorita, né? E não é. A minha planta favorita pela coloração cromática é a Lilacina Jupará. Planta descoberta pelo amigo Jupará. Para mim é a planta de coloração mais bonita que existe entre as valquirianas, né? E uma planta pouco conhecida e também muito pouco trabalhada, que a gente está trabalhando ela aí agora. Inclusive achamos uma compatibilidade com a Kelly Cristina, né? Que todos sabem que é muito difícil uma compatibilidade com a Kelly Cristina, né? A forma cromática ali ser unânime, 100% variedade. E com a Jupará tem saído 100% de variedade, né? E emocional, aí sim, as vinicolores, né? Em especial a Neres, né? Que é a planta que leva o meu sobrenome, né?
E essa planta já me proporcionou grande ajuda aí, né? Passei aí umas dificuldades financeiras na época devido a problemas de saúde aí e consegui aí contornar a situação, né, com a parte comercial da orquidofilia, né, que a Neres me proporcionou e algumas outras também. Então, emocional fica sendo a Neres a minha favorita, né, que é a logo do nosso orquidário, né? Transformei ela na logo do orquidário. Tanto é que ficou Orquidário Vinicolor? Isso, Orquidário Vinicolor, né? É o nome da nossa empresa, nome fantasia, né? Orquidário Vinicolor. E a logo é a Vinicolor Neres. Eu tentei não modificar muito, não transformar ela e vetorizar ela, né? A gente usa ela mais ao natural mesmo. E em coloração, né? Forma cromática é a Jupará, a minha favorita. Muito legal. Bom, cara, o papo ficou tão bom, a gente garra no papo aqui, que é assim, gente, eu gravo as coisas, mas é um bate-papo que eu faço com os amigos que eu vou conhecendo. Tem coisas, por exemplo, aqui que eu não sabia sobre o Neres, então a coisa rola e acaba esticando um pouco. Infelizmente, a gente tem que ter um fechamento de conversa, tá? Eu quero te agradecer muito por participar do canal. Você topou de cara já. Estamos no último dia, todo mundo louco para ir embora para casa e tal. Mas vamos aproveitar um momentinho e agradecer muito pelo canal. E a outra coisa, eu quero agradecer pela amizade, tá? Que eu tenho muito carinho por você. Eu acho que alguém se despediu de mim aí. Eu também acho. Não deu tempo de ver que ele despediu rápido nem e foi sei embora. quem foi. Eu também não sei não. Mas tá. Então, isso aí eu edito aqui. E é isso, tá? Agradecer muito a amizade, apesar da distância e o tempo de dizer não, como dizia a canção. Mas eu tenho muito apreço por você e pela sua esposa. E agora deixo pra você finalizar. Igualmente, tenho muito apreço pelo Maloca aqui, cara que anima, né, a exposição, a conferência aqui. Pensa, pra quem não conhece pessoalmente, rapaz do céu, vale a pena conhecer, viu, esse bichinho aqui. Pensa num cara alegre, um cara que alegra o ambiente. Tá me chamando de palhaço? Né? E que você quer ver legal quando ele traz aí, como é que é? A cuica. Quando ele traz a cuica aí, que chega no ouvido da gente ali na hora do leilão, rapaz. Aí você ia dar o lance, aí você dá o lance o dobro ali, né? E fica tudo na alegria. Olha lá atrás, lá, ó. Olha o cara ali atrás ali. E pessoal, que nem o Maloca falou aqui, a gente acaba aqui na empolgação aqui, né? A gente fala muito de orquídeas, né? E não conhece tanto da pessoa. E esse canal do Maloca aqui eu gostei. Bacana pra gente bater um papo, né? Então, segue o Maloca aí, deixa o likezinho aí, ó, pra fortalecer o canal, tá? Não esquece, inscreve aí também, né? E é isso aí, meu amigo. Cara, prazer muito te conhecer, obrigado. Tá? Agora, Tchau, deixa eu pessoal. puxar pra mim aqui. Gente, mais um bate-papo que eu adorei. Tá? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Obrigado de coração. Aos amigos que são inscritos, que sempre dão seu joinha, curtem e comentam. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho que você vai receber notificação de novos conteúdos como esse. Se inscreva no canal, é bem aqui no cantinho, ó. Se inscreva aí. Não dói, não custa nada, mas me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Ih, rapaz, eu acho que eu perdi essa parte. Ah, não. Não, tá gravando. Não, tá gravando sim. Tá gravando. Tá? Tá gravando ainda. Não tá gravando ainda porque eu quero